O extra da novela capítulo 139. Incidente final, 2. 1. O que aconteceu? Rachel sussurrou. Sem responder, olhei para Elk Geon e sua equipe que estavam nos seguindo. Colocando seu orgulho e status em consideração, eu disse que o deixaria ir mesmo se ele não se curvasse para mim, mas ele decidiu me seguir como um atendente de qualquer maneira. Quem sabe? Rachel deu um olhar desconfiado para minha resposta vaga. Bem, é como eu disse antes. Eu negocio ações ao lado. É isso. Ações. Realmente não foi fácil encontrar uma boa explicação. Afinal, eu não queria parecer com alguém relacionado a jeans. Sim, eu dei a um de meus clientes uma informação valiosa. Esse cliente acabou de ser extremamente influente em torno de pessoas como eles. É? Então seu cliente também é um Dijin? Não. É tudo sobre dinheiro. É por isso que eles estão aqui também. Eu não estava mentindo. Boss realmente era uma tola amante do dinheiro. Bem, talvez chamá-la de tola fosse muito duro. Ela estava focada em ganhar dinheiro porque a trupe Camaleão era relativamente livre, mas uma vez que seu envolvimento na história principal começasse, ela sem dúvida mostraria por que ela era chamada de Yasa. Rachel não parecia acreditar em mim 100%, mas ela não fez mais perguntas. Ações. Ações. Ela murmurou para si mesma. Então de repente seus olhos se abriram. A Jinsi. Sim. Ela chamou meu nome enquanto gaguejava. Então você teve muito lucro com ações? Meu apelido é a Mão Invisível. Quando eu disse isso, as bochechas de Rachel ficaram vermelhas de antecipação. Eu podia facilmente ver o que isso significava. No momento, a guilda da corte real inglesa estava em crise financeira. Por causa do incidente do ano passado em Clancy Slate, eles estavam sofrendo com a falta de investidores. Entendo. Faz sentido já que você é o Rancun em teoria. Você deve ser bom em analisar gráficos e dados. No entanto, ela parecia estar muito envergonhada para pedir um favor, enquanto brincava com os dedos. Eu acho que você poderia dizer isso. Eu agi alheio. Certo. Depois de hesitar em expressar seus pensamentos, Rachel finalmente criou coragem para falar. Então, ouvi dizer que as guildas começaram recentemente a investir em ações para ganhar dinheiro. É mesmo? Ao vê-la envergonhada, mas cheia de esperança, senti vontade de provocá-la. Foi tudo graças a Boss que pude ficar tão relaxado nessa situação. Se sim. E a guilda da corte real inglesa está procurando começar um negócio no momento. Certo. Eu a cortei. Desta vez, era para lhe dar uma informação mais significativa. Se o espaço distorcer enquanto estamos andando, fique calmo e vá até aquele prédio. Você não precisa se preocupar com isso. De repente, Elk-Geon me interrompeu. Eu me virei. Elk-Geon estremeceu ao meu olhar, então tirou um orbe do tamanho da palma da mão de seu bolso. A Jinsi não precisa se preocupar com isso. Nós temos um orbe de desbravador. Orbe do desbravador? Deve ser isso que eles usaram para encontrar Rachel. Dê aqui então. Estendi minha mão em direção ao orbe negro. Elk-Geon coçou o pescoço, mas não expressou nenhuma recusa. Em vez disso, ele implorou. Sobre este assunto. Eu sei. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Eu não estava interessado em usar meu poder para dar ordens a ele. Como é um tropo comum em romances, eu li várias vezes e até usei algumas vezes. No final, cansei disso. Sim, obrigado. Ele nos interrompeu no meio da nossa conversa. Rachel fez beicinho infeliz. Eu sorri e voltei ao assunto em questão. Então, Rachel, se você quer que eu te dê uma recomendação? Sim. Bem, você vê. Rapidamente se animando, ela começou a listar todos os planos de negócios que a guilda da corte real inglesa tinha. Embora faltasse comparado ao que o Yeon era capaz, pude ver que a guilda era apaixonada e trabalhadora. Vai ser difícil lidar com tudo isso apenas com impostos. É um plano de longo prazo, e com economia tão ruim recentemente. Caminhamos juntos, conversando sobre a corte real inglesa, e antes que percebêssemos, chegamos ao prédio central. Parecia uma pequena escola abandonada encontrada em uma cidade rural. Falaremos sobre isso mais tarde. Agora não é um bom momento. Assim. Rachel assentiu e olhou para o prédio desgastado. Onde estamos? Deve ser um prédio em Cube.
Para ser exato, era um farol que ficou obsoleto quando a Cuba introduziu os portais. Por causa da distorção espacial, o prédio que normalmente ficava no canto mais profundo do cubo foi arrastado para cá. Vamos entrar. Rachel e eu entramos, e Elk-Jeon parou na frente da entrada. Eu me virei e olhei para Elk-Jeon e sua equipe. Vamos voltar aqui, mas Lancaster não vai desistir. Elk-Jeon se preparou para a partida quando nos deu um aviso. Eu não o impedi, pois não queria que as pessoas entendessem mal e espalhassem rumores de que eu tinha Diginos como subordinados. Mas vamos ficar na área e parar os subordinados de Lancaster se os virmos. O amigo de ontem é o inimigo de hoje. Para os Diginos, o conceito de lealdade era certamente tênue. Obrigado. Estritamente em termos de força, Elk-Jeon era um cara confiável. Uma vez que ele trouxe muitos subordinados com ele, ele deve ser capaz de lidar com os Diginos de Lancaster de maneira um pouco equilibrada. A propósito, você não precisa deste orbe de desbravador? Não, nós temos outro. Bom, então nos vemos. Eu acenei minha mão. Logo depois que Elk-Jeon e sua equipe partiram, um som alarmante retumbou de um arbusto próximo. Rachel e eu olhamos naquela direção e ficamos com cautela. No entanto, a pessoa que logo saiu do mato era alguém com quem Rachel e eu estávamos familiarizados. Ah, quem é Jin? Shanain gritou meu nome e correu até mim. Ei! Nossa, fiquei tão surpreso. Você desapareceu de repente. Shanain estava prestes a correr para o meu abraço, mas parou quando viu Rachel. O que? Você está bem? Você não está ferido, está? Estou bem. Mas por que você está com ela? Isso não é importante. De qualquer forma, siga-me. Temos algo a fazer. Você também, Rachel. Sim. Ah, o que é? Shanain, Rachel e eu entramos no prédio e subimos as escadas. Nosso destino era a sala de transmissão no andar mais alto. Eu mexi no microfone da sala de transmissão e testei o som. Usando isso, tive que reunir os cadetes e instrutores neste prédio. Embora este deveria ser o trabalho de Kim-Soo, era melhor fazê-lo mais cedo ou mais tarde. Todos nos ouviram se falarmos sobre isso. Shanain perguntou. Sim, provavelmente. Havia pelo menos 10.000 pessoas em Cube. No entanto, para ser puxado para esse fenômeno de espelho quebrado, era necessário ter poder mágico interno suficiente para ressoar com a magia. Como resultado, apenas cerca de 3.000 pessoas, incluindo instrutores, devem ser apanhadas nesse fenômeno. Quanto a como alguém como eu que não podia exercer o poder mágico foi trazido para este lugar, eu poderia dizer com confiança que foi porque o poder mágico do estigma ressoou com a magia. Desde que fui puxado para esse fenômeno, meu braço está latejando constantemente. Testando, 1, 2, 3. Liguei o microfone e falei nele. Como esperado, o alto-falante estava funcionando corretamente. Este é um anúncio para todos os cadetes e instrutores que possam estar em pânico. Repito, este é um anúncio para todos os cadetes e instrutores que possam estar em pânico. Depois de chamar a atenção de todos, fui direto ao ponto. O espaço foi distorcido devido ao fenômeno do espelho quebrado. Parei por um momento para escolher minhas próximas palavras. Se você é um cadete, não entre em pânico. Vá para o prédio que você vê no centro da ilha. Mesmo se você se perder, continue indo em direção ao prédio. Repito, mesmo se você se perder, continue indo em direção ao prédio. Depois de repetir a mesma coisa algumas vezes, larguei o microfone. Cerca de 30 minutos após o meu anúncio, as pessoas começaram a chegar ao edifício central. Kim-Soo, Shin Jong-gak, Lee Yeon-gan e vários outros cadetes vieram todos ao mesmo tempo. O próximo foi nosso instrutor do ano passado, Kim So-hyuk, que rapidamente correu. Depois de uma hora, cadetes do primeiro ano começaram a chegar. Infelizmente, eles não estavam em boa forma. Instrutor. Algumas pessoas estranhas em mantos sequestraram Yoon-suk. O que? O objetivo dos Diginos neste incidente era sequestrar cadetes que tinham o potencial de se tornarem encarnações de demônios. Essa invasão não estava acontecendo apenas em Cube. Como um dos maiores ataques planejados à humanidade, a mesma coisa deve estar acontecendo em várias academias de heróis em todo o mundo. O que devemos fazer? Kim-Soo bateu os pés e olhou para a floresta. Ele provavelmente queria ir salvar seus companheiros e juniores, mas não podia com medo de se perder. Ei,
Kinsu, você quer ir? A força atual de Kinsu estava muito além de qualquer outro cadete. Ele deve ser ainda mais forte do que era neste ponto da história original. Com Mr. Ten também fortalecido, ele poderá se juntar à equipe de resgate sem problemas. Mas se eu for para a floresta... Aqui. Eu joguei o orbe do desbravador para Kinsu. Kinsu pegou o orbe e inclinou a cabeça interrogativamente. Esse é um orbe desbravador. Com ele, o espaço não deve distorcer de repente. Vá junto com o instrutor. Sério? Você está duvidando de mim? Claro que não. Obrigado, Ajin. Desbravador o quê? Kinsuiuk, que estava ouvindo nossa conversa, interrompeu. Orbe desbravador. Se você tem por perto, você não vai se perder. Oh, Shinjongaki, você quer ir também? Eu também perguntei a Shinjongaki, que estava de guarda com sua lança como uma sentinela. Suas sobrancelhas se torceram. Não parecia que ele ia me ouvir. Vamos, Shinjongaki. Kinsu também entrou na conversa. Shinjongaki olhou para mim e Kinsu com tristeza. Eu acho que o Yan ainda não está aqui. No entanto, ele logo se juntou. Eu vou ajudar também. No entanto, um indivíduo inesperado entrou. Você quer ir também, Rachel? Se era Raquel. Sim, eu quero ajudar a resgatá-los também. Rachel falou resolutamente com as mãos sobre o coração. Milímetros. Como seu trauma tinha a ver com o esforço de resgate, entendi de onde ela estava vindo. Mas por causa de Lancaster. Não. Objetivamente falando, ela provavelmente estava mais segura perto de Kinsu, Shinjongaki e Kinsuiuk. Ah, então eu quero participar também. E Yongan também levantou a mão. Do grupo habitual, apenas Shainayun e eu não estávamos participando. Kinsu falou com um sorriso. Ajin, você fica aqui e proteja os outros cadetes. Como se eu fosse forte o suficiente para isso. Claro, mesmo que eu tenha dito isso, eu planejava fazer exatamente isso. Agora deveria ser a hora de Kinsu brilhar. Felizmente, havia outros cadetes de alto escalão aqui para proteger o lugar comigo. Por exemplo, Samurai Yue e o apoiador Ijiron. Não se preocupe conosco. Sim, fique seguro. Shainayun também acenou com as mãos para eles do lado. Você não vai conosco, Shainayun? Naquele momento, Shinjongaki perguntou a ela, fingindo que não estava preocupado. Na história original, Shainayun os teria seguido mesmo que custasse sua vida. No entanto, a atual Shainayun nem hesitou. Vocês todos vão, então será um desperdício de recursos se eu for também. Eu vejo. Shinjongaki soltou um pequeno suspiro e se virou. Enquanto ele avançava, Kinsu o seguiu. Ah, ei! Você tem que ficar perto do orbe do desbravador. Todo mundo, certifique-se de ficar neste prédio. Uma equipe de resgate centrada em torno do instrutor Kinsuiuk foi formada. Depois que eles saíram, Shainayun e eu subimos até o telhado do prédio para observar qualquer Diginos que pudesse nos emboscar. Uau! Vejam no que nos metemos desta vez. Como sempre, era melhor manter o terreno alto sobre os inimigos. Shainayun olhou para o horizonte e murmurou. Primeiro, a graça sagrada do Criador. Agora isso. Essas coisas continuam acontecendo com a gente, hein? Sim. Depois de hoje, muitas coisas vão mudar. Este incidente foi um ponto de viragem importante. Mesmo na história original, a vida do elenco principal em clube foi ignorada após este incidente. Sim, você vai embora também. Isso não tem nada a ver com isso. Ah, meu cabelo explodiu com uma brisa fresca. Pelo menos o vento está bom. Eu acho. Enquanto conversávamos vagarosamente, a brisa suave de repente se tornou forte. Como uma tempestade, atingiu meu rosto com força e força. Do mar do leste, ao longe, surgiu uma tromba d'água. O que é isso? Um tornado que parecia conter uma energia poderosa. Sua corrente de ar feroz sacudiu a terra de Kupe. Vendo esse fenômeno sobrenatural, não pude deixar de franzir a testa. Ah, ei, olhe para isso. Shainayun pulou de surpresa, mas eu permaneci calmo. Tromba d'água. Vendo esse fenômeno monstruoso, um calafrio percorreu minhas costas. Ao mesmo tempo, meu smartwatch tocou. Crítica. Não faz sentido que os Diginos, que são conhecidos por serem vis e brutais, apenas provoquem levemente o dragão Azuri. Mas isso não significa que você pode fazer isso. Seu filho da puta.
Como você pode enviar um dragão atrás de cadetes? Eu rapidamente levantei minha cabeça e olhei para longe. Então, fiquei sem palavras. No horizonte distante, uma única criatura apareceu. Olhando para sua figura orgulhosa e nobre, caí em transe. Um corpo azul suave e bonito que lembrava as nuvens. Um rosto que parecia ser a mistura de uma cobra e um tigre. 2 chifres sagrados que se projetavam atrás de suas orelhas. Tudo isso descrevia a única criatura, o mestre do Mar do Leste, uma criatura nobre demais para ser chamada de monstro. O dragão Azuri, um dos guardiões cardeais, era exatamente como descrito nas lendas. Este lendário membro da raça do dragão era bonito o suficiente para me fazer esquecer a gravidade da situação. No entanto, o Azuri Dragão não foi tão gentil. KRRRR. Olhando nessa direção, o dragão Azuri bufou. Seu bufar se transformou em uma enorme onda que varreu toda a terra. Kiak. No entanto, eu não fui afetado por esse ronco. Shinayun, por outro lado, gritou de dor e desmaiou. Ah, ei! Eu rapidamente corri em direção a ela. Suas veias estavam saindo do pescoço até o rosto. Foi convulsão mágica. Droga! O dragão Azuri era um guardião cardeal que era especialmente habilidoso em lidar com o poder mágico. No entanto, Shinayun foi diretamente exposta à respiração de tal ser. Fluindo em seu corpo, a respiração do dragão Azuri deve ter suprimido seu poder mágico, levando a essa convulsão. Essa teoria também explicava por que eu não estava ferido. Eu estava bem porque não tinha nenhum poder mágico dentro do meu corpo. O ar. Acalmar. Não entre em pânico e recupere o fôlego. Respirar. Bem, foda-se. Isso era tudo que eu conseguia pensar. Uma criatura que poderia fazer isso com Shinayun apenas com sua respiração. Uma criatura tão monstruosa abriu a boca. Sua raiva não era dirigida a nós. O que o dragão azul estava fazendo agora deveria ser apenas uma birra irritada lançada contra aqueles que o acordaram de seu sono. No entanto, apenas sua birra era uma questão de vida ou morte para nós. Minha noção de tempo diminuiu. Da boca do dragão azul, o poder mágico azul começou a se unir. Não havia como me esquivar. Esta bomba mágica certamente seria catastrófica. Olhei para Shinayun, que estava inconsciente em meus braços. Não precisei pensar muito. Desta vez, foi a minha vez de ser o protetor. Ainda segurando-o em meus braços, liberei o selo de reforço de poder mágico do meu bracelete de obsidiana. Então, eu adicionei a barreira de areia do arqueiro egípcio em cima dela. Com isso eu estava sob 2 camadas de proteção. No entanto, eu ainda não tinha terminado. Rangendo os dentes, comecei a derramar cada grama do poder mágico do estigma. Imediatamente, o estigma no meu braço brilhou brilhantemente, emitindo luz através das minhas roupas. Eu espremi tudo sem economizar uma única gota. A dor no meu braço ficou cada vez mais aguda, mas eu cerrei os dentes e segurei. Uma vez que a terceira camada de barreira se instalou, a birra do dragão desceu. Reino Unido. Uma mera birra, algo que não podia ser comparado a um sopro de dragão completo, fez parecer que meu corpo estava dobrando ao meio. Suportando este ataque, olhei para Shinayun. Ela estava olhando para mim. Para ser exato, ela estava olhando para o símbolo branco de luz brilhando através das minhas roupas. Seus olhos estavam vazios e fora de foco. Extra da novela capítulo 140. Incidente final, 3, Desejo. Kinsu balançou Mr. Ten, que de repente torceu em um ângulo estranho. Foi uma nova técnica que Kinsu desenvolveu depois de observar as balas curvas de Qin Jin. Com esta técnica de espada elegante, Kinsu derrubou o Jin final. Uau, eles continuam vindo. Kinsu suspirou e enxugou o suor. Yonha, você está bem? Depois de lutar com um grupo de Jins, Shinjongaki perguntou a Ouyang enquanto ele limpava sua lança com indiferença. Sim, graças a você. Ouyang parecia um pouco cansada, mas ela sorriu docemente. Estou feliz. Kinsu sorriu. Incluindo Ouyang. Eles já resgataram 15 cadetes com o Orb Pathfinder. Embora houvesse muitos mais a serem salvos, sua prioridade atual era guiar os cadetes resgatados para um lugar seguro. Todos. Kinsu bateu palmas e chamou a atenção dos cadetes. Vamos guiá-lo para um lugar seguro, então apenas nos siga. Por que você está falando como se fossem um bando de crianças? Eles são cadetes como você.
Leon estreitou os olhos. Desculpe, é porque eu tenho brincado com meus sobrinhos recentemente. Cadetes, fiquem atentos e sigam-nos até o prédio central. Quem sou eu que gritou galantemente. Ver. É o trabalho do instrutor dizer essas palavras. Yeah. De qualquer forma, quando os cadetes começaram a caminhar em direção ao prédio central. Olhe para lá. Alguém apontou para o céu e imediatamente, Kong. O sopro de uma existência divina varreu a ilha. Da enorme onda de choque, árvores caíram e uma nuvem de sujeira se ergueu. Kinsu manteve os olhos abertos e observou a devastação. O ponto de impacto do ataque foi o prédio central, que agora estava desmoronando. Aconteceu rápido demais. Antes que os pensamentos de Kinsu pudessem acompanhar a situação, seu corpo se moveu. Ele começou a correr em direção ao edifício central, mas parou após um breve segundo. Foi por causa do orbe do desbravador. Apressem-se, todos. Kinsu encorajou os outros. Quando voltou ao edifício central com as dezenas de cadetes. Só restou uma cena devastadora. O prédio foi derrubado e muitos cadetes caíram inconscientes no chão. No entanto, havia uma pessoa de pé no meio dessa cena horrível. Este homem misterioso usava uma máscara meio quebrada e olhou para Kinsu com um sorriso feliz. Quem é você? Kinsu cerrou os dentes e perguntou. No entanto, o homem apenas deu um sorriso ameaçador através de sua estranha máscara. Kinsu-yuk, que estava ao lado dele, se aproximou. Recue, Kinsu. Ele não é alguém com quem você possa lidar. Então você é Kinsu. O homem misterioso murmurou, sua voz mudando enquanto falava. Para uma frase, ele soou como uma mulher, então ele soou como um homem para outra, então ele soou como uma criança para a próxima. Essa voz imediatamente fez Kinsu franzir a testa. Que Jin você é? Desta vez, quem sou eu que perguntou? Um sorriso profundo surgiu no rosto do homem. Essa é uma pergunta interessante. Kid-jin, você está perguntando meu nome? Infelizmente não tenho. Ao dizer isso, ele agarrou o pescoço de um dos cadetes no chão. Mas eu ouvi vocês me chamarem de Destruição. Destruição. Este título fez com que os olhos de todos se arregalassem. Aparentemente satisfeito com essa reação, Destruição riu e olhou para os cadetes que acabaram de chegar. Há muitos de vocês que quero levar comigo, mas infelizmente estou sem tempo. Vou ter que pegar essa criança. Destruição criou um pacote com seu poder mágico e colocou um cadete inconsciente nele. Naquele momento, um golpe de espada crescente e um raio de lança dispararam em direção à Destruição. Kinsu e Shinjongaku atacaram enquanto sua guarda estava baixa. A Destruição respirou, desencadeando uma onda de poder mágico que dispersou seus ataques. Então, Destruição riu vagarosamente. Infelizmente, você é muito fraco para fazer qualquer coisa contra. Antes que Destruction pudesse terminar sua sentença, Kinsu-euka avançou. Em um piscar de olhos, Kinsu-euka estava ao alcance de um braço de Destruição. Então, Kinsu-euka estendeu a mão em direção ao rosto de Destruction, e Destruction colocou a mão no pescoço de Kinsu-euka sem qualquer manobra defensiva. Em seguida, uma explosão de poder mágico disparou da palma da mão de Kinsu-euka que atingiu a cabeça de Destruição. Kong. O chão retumbou. Mesmo assim, Destruição apenas riu. Sua coragem, eu a louvo. Foi uma risada sinistra. Embora Kinsu e Shinjongaku tenham avançado rapidamente. As garras que saíram dos dedos de Destruição perfuraram o peito de Kinsu-euka. Kinsu-euka tossiu sangue e desmaiou. Foi só então que Kinsu e Shinjongaku chegaram. Destruição fechou os olhos e balançou a cabeça. Que pena. Com um único aceno de sua mão, Destruição quebrou a lança de Shinjongaku e empurrou Kinsu para trás. A diferença em seu poder era muito grande. Eu disse que deixaria você viver. O que te deixa tão ansioso para morrer? Olhando para os fracos, Destruição murmurou arrogantemente. Foi então que o som de relâmpagos e vento ecoou em todas as direções. Os olhos de todos na área se ergueram. Logo, um pedaço de poder mágico apareceu no meio do céu. Como uma estrela cadente, a massa de poder mágico pousou no meio do cubo. Quang. Junto com uma força destrutiva dominante, a estrela cadente desceu ao chão.
A onda de choque de sua aterrissagem fez o chão tremer e uma nuvem de sujeira se erguer. PZZT, PZZT, no meio de uma grande cratera, a eletricidade estalou. Um breve silêncio desceu na área deste fenômeno inesperado. Winch. Um vento lento levantou a nuvem de sujeira. Quando o obstáculo desapareceu, um único homem pôde ser visto no meio da cratera. Depay. Alguém gritou de surpresa. Era Yoonha. Naturalmente, todos adivinharam a identidade de seu salvador. O pai de Yoonha, Yo Jin-rong. Ele olhou para Yoonha, então soltou um suspiro de alívio. Você é Yo Jin-rong. Destruction e Yo Jin-rong pareciam se conhecer enquanto o primeiro olhava para o último com olhos cheios de ódio. Yo Jin-rong murmurou indiferente. Já faz um tempo, Shandong. O rosto de destruição imediatamente distorceu. Eu pensei que tinha dito para você nunca mais me chamar por esse nome novamente. Você fez? Yo Jin-rong sorriu. Mas você sabe. No entanto, seu sorriso desapareceu rapidamente, e a eletricidade carmesim começou a crepitar ferozmente ao seu redor. Yo Jin-rong, o berserker, tentou seu melhor para suprimir a raiva que sentia dentro dele e falou. Não é da sua conta como eu te chamo, seu filho da puta. Yo Jin-rong, o berserker. O efeito colateral de seu dom extraordinário foi raiva. Era algo que Yoonha e sua mãe tinham bastante vergonha. No entanto, havia um homem que observava com respeito. Eu não posso acreditar nisso. Esse homem era Shin Jong-ak. O telhado tremeu, e todo o prédio desmoronou. Eu flutuei no ar por um breve momento antes de cair. Ao mesmo tempo, aço e concreto caíram do céu. A respiração do dragão azul causou caos completo. Kogurong, o prédio desabou quase instantaneamente, e eu me encontrei enterrado sob pedaços do prédio em um piscar de olhos. Livre da escuridão, olhei para a Shanain que estava em meus braços. Ela estava dormindo com os olhos bem fechados. Logo, tudo ficou em silêncio. Enterrado sob todos os escombros, eu estava cercado por completa escuridão. Mas usando meus olhos de 1000 milhas, espiei através dos escombros. Uau! Eu queria ver o que o dragão azul estava fazendo. Felizmente, sua raiva parecia ter diminuído com o ataque anterior, pois estava abanando o rabo e retornando ao oceano. Au! Minha cabeça estava girando. Eu não conseguia sentir meu braço direito. Felizmente, minha barreira ainda estava ativa. Claro, a maior parte estava queimada e esfarrapada, com o bracelete de obsidiana prestes a quebrar, mas o que restou foi nos proteger dos escombros. Ei! Eu cutuquei as bochechas de Shanain. No entanto, ela desmaiou completamente. Sua convulsão mágica parecia ter diminuído, então por que ela desmaiou de repente? Isso é um pouco perigoso. Eu não tinha certeza de quanto tempo minha barreira poderia durar. Na verdade, eu não tinha certeza de quanto tempo eu poderia durar. Yeongan ou Kinyoraki podem ter cavado os escombros com seus corpos, mas para mim... O oxigênio estava acabando e meu sangue estava fervendo por causa do meu gasto com o estigma. Mesmo quando usei o efeito medicinal da poção de recuperação do meu corpo, nada mudou. Minha visão ficou embaçada. Justo quando minha consciência estava prestes a ser cortada, algo grande saiu do meu peito. GRRR. Foi o lobo que chamei de Fenrir. Fenrir se moveu rapidamente. Ele abriu a boca e reuniu poder mágico. Então, ele atirou para frente e abriu caminho para nós. Fiquei genuinamente surpreso. Ele sabia como fazer ataques de longo alcance também. KRRR. Fenrir colocou eu e Shanain nas costas dele. Então, ele começou a caminhar em direção à luz do outro lado do túnel. Por outro lado, na mansão de Jane localizada perto de Londres. Estou tão feliz. Jane estava olhando para os itens que ela roubou na noite passada com um sorriso de êxtase. Ela pegou as joias mais brilhantes e caras do notoriamente rico de Jin de Pandemonium. Vocês são tão bonitos. Cada uma dessas joias continha mana puro e de alta qualidade, o que lhes dava o efeito de fazer com que quem colocasse os olhos nelas se sentisse bem. Eu me pergunto como é viver enterrado sob joias. Meu objetivo será fazer uma piscina cheia de joias. Jane sorriu alegremente enquanto ela esfregava as joias em seu rosto. Jane. Naquele momento, um menino chamou seu nome. Era Dron, que estava assistindo um anime na mesma sala. Sim, tio. Estou curioso. Por que você fez isso?
O que você quer dizer, tio? Jane respondeu sem entusiasmo. Embora ela achasse chato lidar com um garoto de 13 anos, ela sentiu que poderia ouvir qualquer um de seus pedidos hoje. Eu vi você mostrando a eles. Ao ouvir isso, a expressão de Jane endureceu ligeiramente. O que você quer dizer, tio? Mostrando quem o quê? Você sabe do que eu estou falando. Durante o assassinato de Shai Jinron, Droon estava encarregado da barreira. Embora Boz apenas lhe dissesse para montar uma barreira em um local designado, Droon era inteligente o suficiente para entender o que estava fazendo. Eu vi tudo. Ah, isso, tio? Jane sorriu como se ela acabasse de se lembrar. Não é nada demais. É só que eu também gosto muito dessa criança. A bala de prata que pode matar aquele homem. Jane ficou ombro a ombro com Boz quando se tratava de seu ódio pelo traidor do Chameleon Trope. Se possível, ela queria rasgar seus membros com suas próprias mãos. É? Você me ouviu se Shai Jinwon morresse. Era óbvio que Shai Juoshu empregaria Yeo Jin-yuk. No entanto, o mimo de Droon, era uma forma de vida única que Yeo Jin-yuk não conseguia ver. Esta forma de vida existia apenas no presente, e não no passado ou no futuro. Como tal, Yeo Jin-yuk não deveria ter visto nada daquele dia. Se você gosta dele, por que fez isso? Isso não faz sentido. Isso é porque você ainda é muito jovem para entender. No entanto, Jane propositalmente deixou para trás evidências. Como revelar o rosto de Kim Ajin arruinaria a confiança entre eles, ela deixou apenas uma pequena evidência, mas que certamente poderia conectar o incidente com Kim Ajin. Felizmente, Kim Ajin tinha uma característica especial. Você só pode possuir perfeitamente uma pessoa quando ela não tem para onde voltar. Dessa forma, ele não vai nos trair como aquele homem. Na verdade, quando Kim Ajin foi hospitalizado pela recente explosão de poder mágico, Jane pensou que seria descoberto. Embora ela achasse que era um pouco rápido demais, ela percebeu que não representava um grande problema. No entanto, um aliado inesperado acabou ajudando-o. Mas Droon, você também não sabia disso. Pensamos com certeza que seu coelho comeria o cadáver, mas não. Não é que não. Simplesmente não podia. Imediatamente, um pequeno coelho disparou assustadoramente das costas de Droon. Olhos vermelhos e pelo preto. Só de olhar para essa existência aterrorizante, a pessoa estremeceu. Jane acenou com a mão para se desculpar. Desculpe, Mimil. Eu não sabia. O coelho então retornou ao corpo de Droon. Mimil com certeza é bonito. De qualquer forma, por que não poderia comê-lo? Não sei. Mimil não me disse quando perguntei e não tivemos tempo de investigar adequadamente. Surpreso com a explosão de energia demoníaca que ocorreu após a morte de Shai Jinron, dezenas de heróis vieram ao local de sua morte. Como resultado, Droon e Califa mal conseguiram sair depois de limpar a área. De repente, o anime que Droon estava assistindo desligou. O que aconteceu? Um anúncio de emergência foi exibido na TV. Ah, o que está acontecendo agora? Emergência. Djinns invadiram simultaneamente academias de heróis em todo o mundo. Eu estava apenas na parte boa. Então eles finalmente enlouqueceram. Ao contrário de Droon, Jane tinha um grande sorriso no rosto. Com a aparição de Yeo Jin-rong, a situação foi rapidamente resolvida. Depois de receber o Orbe Pathfinder de Kinsu, Yeo Jin-rong correu pela ilha como um raio e resgatou todos os cadetes. Quando os repórteres perguntaram como ele conseguiu chegar tão rápido, Yeo Jin-rong respondeu: aprendi que a CUB não era uma organização confiável. Tenho que proteger minha filha com minhas próprias mãos. As Nações Unidas e a Area Association condenaram os Djinos pelo ataque de hoje e declararam que não podem mais tolerar a tirania dos Djinos. Enquanto as nuvens da guerra estão enchendo os céus do mundo. A maioria das agências de notícias estava relatando a mesma coisa. Com o ataque dos Djins a várias academias de heróis e sua provocação ao Azuri Dragon, que era considerado o guardião da Península Coreana, as consequências do incidente foram em uma escala completamente diferente de muitos dos incidentes anteriores envolvendo Djins. Atualmente, o presidente da Coreia dirigia pessoalmente as reuniões com a Area Association. Como uma tempestade estava se formando no mundo exterior, muitos dos cadetes de Kobe foram agora hospitalizados no hospital de separação de Gangneung. Kiki, Yeo Leon abriu cuidadosamente a porta do quarto de hospital de Shai Nayun. Nayun,
Você está se sentindo melhor? Shai Nayun estava silenciosamente olhando para a janela. Seus olhos normalmente vivos pareciam especialmente murchos hoje. Nayun. Ah. Shai Nayun respondeu apenas quando Yeonha ligou para ela pela segunda vez. Você está aqui, Yeonha? Olhando para Yeonha, Shai Nayun falou com uma voz fraca. Sim, mas por que você parece tão fraco? Você não soa como a Shai Nayun que eu conheço. Yeonha entrou lentamente e se sentou na cadeira ao lado da cama. Fraco, hein? Shai Nayun murmurou e soltou um suspiro. Yeonha. O olhar vazio de Shai Nayun perdeu o foco. Ela brincou com os dedos e pensou no que dizer. Sobre a tatuagem que eu te falei da última vez. Quando Shai Nayun mencionou a tatuagem, Yeonha de repente sentiu falta de ar. Se sim. Você acha que é real? O que você quer dizer? Yeonha queria manter a compostura o máximo possível, mas sua maldita voz continuava tremendo. Você vê. Com um suspiro profundo, Shai Nayun murmurou baixinho. Você acha que é a prova real do culpado? Posso confiar? Yeonha não respondeu a Shai Nayun. Ela apenas engoliu sua saliva e acalmou seu coração trêmulo. Por que você está dizendo isso de repente? Shai Nayun então levantou a cabeça. Seu olhar seco parecia perfurar o coração de Yeonha. Acho que tive um sonho estranho hoje. Sonho? Sim, mas é um pouco vívido. Shai Nayun colocou a mão esquerda no braço direito. Apenas este movimento simples fez o coração de Yeonha afundar. Kim Jin. É sobre Kim Jin. Em seu braço, há uma tatuagem. Shai Nayun sorriu e parou de falar. Era quase como se ela não pudesse acreditar no que estava dizendo. Não, acho que estou me lembrando mal das coisas. Devo ter tido um sonho estranho por causa da minha obsessão por isso. Ao contrário de Shai Nayun, Yeonha não duvidou do que Shai Nayun viu. Na verdade, parecia que Shai Nayun ainda estava apenas desconfiada. É muito vívido para ser um sonho, mas não faz sentido. Por que Jin? Shai Nayun murmurou para si mesmo e cavou em seu cobertor. Eu vou dormir agora. Estou cansado. Se sim, durma. Vou sair um pouco. Yeonha saiu do quarto de Shai Nayun em transe. No entanto, ela rapidamente saiu disso e moveu as pernas. Seu destino era o quarto de hospital daquela pessoa. Toque, toque. Ela bateu na porta dele. No entanto, não houve resposta. Olá? Você está bem? Toco, toco. Yeonha bateu mais uma vez. No entanto, ela não podia ouvir a presença de ninguém dentro. Com uma súbita sensação de apreensão, ela disparou pela porta. Uau! Não havia ninguém dentro da sala. Sobre a mesa havia um único envelope de documento. Yeonha pegou o envelope. Igual. Formulário de retirada. Cadete. Kim Jin igual o quê? Ela rapidamente saiu correndo. E com licença. Ela chamou uma enfermeira e perguntou onde o paciente foi. Quando a enfermeira inclinou a cabeça, Yeonha imediatamente foi procurar outra enfermeira. Yeonha cerrou os dentes. Não importa qual seja a situação, com tudo que passamos juntos, você não pode simplesmente desaparecer sem uma despedida. Nota 1. Mímio, nome, significa coelho lindo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.